Olá, amigos! Bem-vindos ao mundo animal. Olhem, hoje vamos nos divertir com uma caixa misteriosa, completamente cheia de animais. Vamos chegar mais perto porque a imagem que temos na capa é incrível. Olhem só esse tipo de tubarão. Sua mandíbula é bastante estranha, em forma de serra, e parece que ele está comendo alguns pequenos animais que encontrou no oceano. Vamos abrir a caixa porque o interior está cheio e com animais diferentes. E olhem, isso aqui está lotado. Vamos tirar todos eles para aprender seus nomes e algumas de suas características. Vamos ver qual é o primeiro a sair. E aqui temos um dinossauro carnívoro. Como vocês podem ver, ele se caracteriza por ser bípede. Tem patas traseiras muito grandes e robustas. Mas acima de tudo, o que mais me chama a atenção é essa mandíbula completamente cheia de dentes afiados. Além disso, esse tipo de dinossauro também possui várias cristas de espinhos na parte de cima. Uma curiosidade, amigas e amigos, é que os dinossauros desapareceram do planeta Terra há 65 milhões de anos. Vamos usar a grande enciclopédia dos dinossauros para descobrir um pouco mais de informações sobre sua extinção. Existem muitas teorias sobre a extinção dos dinossauros, mas a mais aceita, a mais difundida, é a do meteoro. Há 65 milhões de anos, um meteoro de 10 quilômetros de diâmetro atingiu o planeta Terra, mais especificamente em Yucatán, no México. Isso provocou uma série de mudanças em nosso ecossistema e ambiente, como grandes maremotos e terremotos, o que fez com que os dinossauros não conseguissem se adaptar ao novo ambiente que surgiu. Então já aprendemos algo novo sobre os dinossauros. Vamos ver o que aparece agora. Uau, temos um dinossauro gigante. É outro carnívoro. É o dinossauro mais famoso que existe, o maior predador que já existiu no planeta Terra, o grande Tiranossauro Rex. Além disso, eu adoro essa figura porque ela é enorme. Além disso, olhem como ele pode mover tanto as patas traseiras quanto as dianteiras. O Tiranossauro Rex podia chegar a 12 metros de comprimento. Era um carnívoro gigante. Olhem, também podemos mover a cauda dele. Era um dinossauro bípede, pois andava com as patas traseiras. E como vocês sabem, se caracterizava por ter uma mandíbula enorme cheia de dentes afiados. Cada um de seus dentes podia medir cerca de 20 centímetros, impressionante, devido ao seu grande tamanho. Em muitas ocasiões, era difícil para ele caçar, pois não conseguia correr em alta velocidade. Portanto, muitas vezes, ele usava sua cauda para movê-la de um lado para o outro, e assim derrubar suas presas, para depois poder comê-las. Vamos deixá-lo por aqui e vamos ver que outro bichinho temos dentro da caixa. Olha só, temos uma foca. O interior está completamente cheio de bolinhas de orbis. Eu adoro porque tem todos os detalhes da pele dela. Até essas manchinhas brancas. Podemos ver as duas caudas no final e as nadadeiras. Ela também tem uma boca bem grande. As focas adoram comer peixe, vivem em regiões geladas, onde faz muito frio e também onde tem gelo. No entanto, as focas adoram se deitar nas pedras para tomar um solzinho. Elas gostam muito de mergulhar na água e dar cambalhotas. Outro bichinho por aqui. Vamos ver o que mais temos. Outro animal bem diferente é um anfíbio. Uau! E essa figura é super legal. Olha, é transparente e também um pouco pegajosa. É um sapo ala. Podemos esticá-lo bastante. Sua pele é completamente transparente, embora tenha um tom amarelado. O interior está cheio de bolinhas. Se apertarmos, pode ser muito relaxante. Podemos ver suas patas grandes. As patas traseiras são muito mais longas. Geralmente ficam dobradas
E quando ele as estica, pode dar saltos super grandes. Eles adoram ficar nas lagoas. E como vocês podem ver, também tem olhos muito penetrantes. Ela se alimenta principalmente de pequenos insetos, como mosquitos e moscas. Vamos jogá-lo. 1, 2 e 3. Uau! Vamos jogá-lo de novo. Impressionante! Vamos ver o que mais temos por aqui. Ualá, temos um dinossauro monstruoso e olhem só. O interior está cheio de areia moldável. Isso faz com que possamos deformar o corpo dele. Desta vez é um espinossauro, mas um espinossauro mutante que se transformou em monstro. Uau! Ele ficou com músculos gigantescos e, como vocês podem ver, anda sobre 2 patas, enquanto as patas dianteiras se transformaram em grandes punhos para poder lutar. Muito bem, muito bem, bem. Ainda conserva sua grande mandíbula. Uma característica do espinossauro é que sua mandíbula é bastante larga e alongada, o que lembra muito a mandíbula dos crocodilos atuais. Mas o mais impressionante desse dinossauro é a grande crista de espinhos que ele tem na parte de cima, que podia alcançar 1 metro de comprimento. Como vocês sabem, era um dinossauro carnívoro que se alimentava de carne. Muito bem dinossauro. Ainda temos um monte de dinossauros lá dentro e essa figurinha é bem fofa. É um estegossauro. Vem na cor verde e com as placas ósseas em amarelo. Além disso, também podemos mover o rabo dele e bem na ponta temos 4 espinhos. Ele as usava para balançá-las de um lado para o outro e assim se defender dos predadores quando tentavam atacá-lo. Ele também mexe a cabeça. Bem na ponta da boca dele, ele tinha um bico forte. Isso é assim porque ele também se alimentava de raízes. Então usava o bico para cavar na terra e assim desenterrar as raízes mais duras que encontrava. Era um dinossauro de grande porte. Podia chegar a 16 metros de comprimento. Eu teria adorado vê-lo na realidade. Ainda temos um monte de dinossauros. E olhem, este aqui também é uma figura enorme. É um tricerátopo e eu adoro porque ele vem com muitos detalhes na pele e cores diferentes. Como vocês sabem, o tricerátopo era um dinossauro herbívoro que se alimentava de plantas. Ele tinha o crânio em forma de coroa e 3 chifres na cabeça. Os 2 chifres superiores podiam chegar a 1,5 metro de comprimento. E também possuía um bico forte para poder cavar na terra e comer raízes. Mas o melhor dessa figura é que se a gente virar ela, podemos ver os restos fósseis do esqueleto completo desse tricerátopo. As pessoas responsáveis por investigar e desenterrar os restos fósseis dos dinossauros são os paleontólogos e as paleontólogas. Por aqui podemos apreciar parte da sua mandíbula e as cavidades do seu olho e do seu nariz. Por aqui também vemos todas as vértebras do seu corpo até o final da sua cauda. No grande livro, temos informações sobre a formação de um fóssil. Para que ele se forme, devem passar milhões de anos. Em primeiro lugar, um dinossauro teve que morrer em uma área onde há água. Alguns anos depois, restam apenas ossos sob novas camadas de sedimentos. Dezenas de milhões de anos depois, as camadas de sedimentos se moveram e se transformaram em rocha. Com o passar do tempo, as crostas terrestres vão se fraturando e os restos fósseis vão surgindo na superfície. E é aí que os paleontólogos e as paleontólogas podem começar a desenterrá-los. Vamos deixar nosso tricerátopo aqui e só restam 2 figuras de dinossauro dentro da caixa. Olhem, essa é bem pequenininha, mas eu adoro porque é uma figura oficial do filme Jurassic World. É um dinossauro carnívoro, seu nome é Dilophosauro. E como vocês podem ver, ele se caracteriza por ter essas 2 cristas de galo em cima da cabeça, algo super característico. Além disso, na parte de baixo podemos ver o logotipo do filme, o que nos indica que é uma figurinha oficial.
O melhor de tudo é que ela tem um movimento especial. Reparem que ela pode mover as patas traseiras e abrir e fechar a mandíbula, enquanto ao mesmo tempo pode fechar os olhos. Assim, ela pode adotar uma posição de descanso. Olhem, se pressionarmos para baixo, ela fica completamente adormecida. E como podem ver, parece muito fofa. Embora de perto possamos notar esses dentes afiados que são visíveis de fora. Vamos deixá-la dormir para que não nos incomode. E agora só nos resta o último dinossauro, que é um Velociraptor. Os Velociraptores eram dinossauros carnívoros que não eram de grande porte. No entanto, eles tinham uma tática de ataque super potente, pois normalmente caçavam sempre em grupo. Portanto, por serem bastante magros, podiam correr em alta velocidade. E mesmo que só pudessem medir cerca de 2 metros de comprimento quando corriam todos em grupo, nenhuma presa conseguia escapar deles. Impressionante! Além disso, eles andavam com as patas traseiras. E um fato curioso é que tinham uma longa cauda que usavam para manter o equilíbrio e também para redirecionar a direção que deveriam seguir. E agora sim, amigos, terminamos o vídeo de hoje. Aqui estão todos os animais que encontramos dentro da caixa misteriosa. A verdade é que eu gostei muito de todos, mas os meus favoritos foram esse grande Tiranossauro Rex e também o sapo, que eu achei muito legal. Como podemos jogá-la e esmagá-la? Se vocês gostaram do vídeo de hoje, podem me ajudar dando um super like, um joinha, e convido vocês a se inscreverem no canal para não perderem nenhum vídeo. E agora, amigos, me despeço de vocês. Nos vemos no próximo vídeo com mais surpresas divertidas. Tchau! Olá a todos e bem-vindos a um novo vídeo, no qual vamos continuar explorando informações sobre os dinossauros. Herbívoros que, como vocês sabem, são aqueles que se alimentam de plantas, folhas, ervas, raízes e frutas. Como vocês podem ver, temos vários exemplares diferentes. Em primeiro lugar, podemos ver uma mãe junto ao seu filhote, é o grande Parasaurolophus. Em segundo lugar, temos um exemplar de Styracosaurus. Em terceiro lugar, temos esse dinossauro tão legal. É um tipo de dinossauro de bico de pato. Além disso, eles também se caracterizam por ter essa grande crista na cabeça. Agora, depois veremos mais exemplares de dinossauros de bico de pato e vamos detalhar informações interessantes sobre todos eles. Além disso, no vídeo de hoje também vamos usar a enciclopédia dos dinossauros. Como sempre, vamos abrir o livro aleatoriamente para ver qual dinossauro podemos conhecer hoje. Será o dinossauro surpresa e reparem, parece ser um dinossauro de pescoço longo. Esses tipos de dinossauros podiam até comer as folhas do topo das árvores, folhas que outros não conseguiam alcançar. Nenhum outro dinossauro, exceto eles, porque eram super altos, eram um gigante entre os gigantes. Na parte superior aparece o nome científico Saltasaurus. Um dinossauro que também nos mostra que tinha uma grande couraça, podemos ver isso aqui na ilustração. Parece que ele tinha espinhos na parte central do corpo. Então, já aprendemos sobre um dinossauro novo e agora sim vamos ver os que temos para hoje. Começamos com o grande Parasaurolophus, que, como vocês podem ver, vieram duas figuras diferentes. Uma é maior que a outra, então pode ser a mãe e seu filhote. Sobre o material da figura, não é de plástico rígido, então podemos apertá-la. E embora as patas não sejam articuladas, por serem macias, conseguimos movê-las. Isso também nos permite mover até mesmo a cabeça e o rabo. O Parasaurolophus tinha uma característica que eu adoro, que é o grande chifre que ele tinha na parte de trás da cabeça. Esse chifre era capaz de emitir sons muito parecidos com os de um trombone.
Vocês sabem para quê? Ele usava isso para se comunicar com o resto do bando, principalmente se sentissem ameaçados, ou seja, se viesse, por exemplo, um grande tiranossauro rex. Eles começavam a emitir sons para avisar o resto do grupo e, assim, poder se esconder e correr a tempo. Como vocês podem ver, vemos que essa figura está andando de forma quadrúpede, enquanto a mãe está andando de forma bípede. Isso também é algo muito interessante no Parasaurolophus, e é que ele era capaz de andar tanto com as patas traseiras quanto usando as 4 patas de forma quadrúpede. E é que as patas dianteiras eram suficientemente longas, e seus dedos estavam posicionados de uma forma específica para poder suportar muito bem todo o peso do seu corpo. Apesar disso, a parte traseira era maior e mais robusta e possuía uma longa cauda. Seu pescoço também era levemente longo. Vamos deixar por aqui os 2 exemplares da monada para ver mais informações no livro. E aqui temos uma ilustração fantástica do Parasaurolophus. Diz que também era um tipo de dinossauro de bico de pato. Também nos especifica que podia chegar a cerca de 11 metros de comprimento quando atingia a idade adulta, e pesar cerca de 5 toneladas de altura, podia chegar a uns 5 metros, impressionante. Seu nome significa lagarto de crista próxima, habitou o planeta Terra no período Cretáceo, entre 83 e 71 milhões de anos atrás. E continuamos com o próximo dinossauro, um dinossauro muito poderoso. Como vocês podem ver, ele possuía grandes placas ósseas e espinhos por toda a parte de trás da sua cauda. Além disso, estavam divididas em 2 grandes fileiras. Recebe o nome de Kentrossauro. E com certeza esse dinossauro lembra muito o grande estegossauro. Eles são da mesma família, mas como vocês podem ver, tem algumas diferenças enormes. Por exemplo, esses 2 chifres que o Kentrossauro tinha, um de cada lado. Além disso, sua cabeça era muito pequena em comparação com o resto do corpo, e suas patas traseiras eram muito maiores e mais robustas do que as dianteiras, para poder balançar com muita força a parte de trás do corpo e assim se defender dos predadores. Portanto, ela tinha 2 métodos: o método de defesa e o método de ataque. O método de defesa consistia em evitar, com essas grandes placas ósseas, que os carnívoros conseguissem cravar os dentes na parte superior do seu corpo, onde estavam seus órgãos vitais. Por outro lado, ela tinha o método de ataque usando sua grande cauda, que balançava de um lado para o outro para dar grandes golpes. Impressionante, não é? Além disso, também estamos vendo que ela possuía um bico na ponta da boca. Como eu comentei em vídeos anteriores, isso era muito característico nos herbívoros para poder cavar na terra em busca de alimentos. E aqui temos um exemplar que vimos em vídeos anteriores, é o grande estegossauro. Como vocês podem ver, eles têm um corpo muito parecido, também têm placas ósseas, mas vemos algumas diferenças entre eles. Por exemplo, o estegossauro tem placas ósseas por todo o seu corpo, com exceção da sua cauda, onde tinha os 4 espinhos. Enquanto os centrossauros têm toda a sua cauda cheia dessas espinhas gigantescas. Super legal! Vamos parar por aqui e também vamos deixar deste lado o grande estegossauro. Vamos continuar com o último dinossauro de todos. Sobre esse tipo de dinossauro, não posso especificar o nome científico exato, já que a figura não vem com detalhes suficientes para sabermos. O que sabemos com certeza é que se trata de um dinossauro do tipo bico de pato, assim como o grande Parasaurolophus. Como vocês podem ver, ele também possui uma crista. Se algum de vocês souber o nome exato desse dinossauro, pode me mandar uma mensagem? Assim eu posso buscar mais informações para depois contar em outro vídeo. Como vocês podem ver, a crista se parece muito com a crista de um galo. Antes pensava-se que todas as cristas eram ocas por dentro. No entanto, de acordo com as pesquisas mais recentes, também foi descoberto que algumas cristas eram feitas de tecidos moles, como as cristas dos galos. Como vocês podem ver, esse dinossauro é quadrúpede, anda com as 4 patas, mas as patas traseiras são maiores e mais robustas. A figura é do mesmo material que as anteriores. Podemos amassá-la e parece que o interior está cheio de algodão, por isso
O toque é bem macio. Também podemos dobrá-la. Vamos ver mais informações sobre os dinossauros de bico de pato nessas páginas. Aparecem diferentes tipos de dinossauros. E dinossauros de bico de pato são caracterizados por terem um bico bem largo, muito parecido com o de um pato. Especifica que viviam em grandes bandos para poder se defender melhor dos predadores. E é possível que habitassem florestas densas e áreas pantanosas. Como vocês podem ver, temos vários exemplares diferentes e aqui realmente aparecem os nomes científicos. Por exemplo, este aqui se chama Saurolophus. E também temos este outro, que eu acho que se parece muito com a figura que mostramos hoje. Outra coisa muito curiosa sobre o Parasaurolophus que eu não sabia é que a crista na parte de trás era diferente dependendo se eram machos ou fêmeas. Por exemplo, aqui temos o crânio do Parasaurolophus macho e aqui o da Parasaurolophus fêmea. Parece que o do macho era muito mais longo. Também nos especifica na parte de baixo que, por exemplo, nesses dinossauros, os filhotes nasciam sem crista, mas à medida que iam entrando na idade adulta, a crista começava a crescer, que desta vez era realmente feita de materiais duros e, como nos especifica, por exemplo, no Parasaurolophus, era oca. Enquanto em outros tipos de dinossauros, como eu comentei, foi descoberto que era feita de materiais ou tecidos moles. E agora sim, amigos, terminamos o vídeo de hoje. Aqui estão os dinossauros herbívoros que conhecemos. Se vocês gostaram deste vídeo e querem saber mais informações sobre outros dinossauros, podem me ajudar dando um super like, um joinha. E convido vocês a se inscreverem no canal para não perderem nenhum vídeo. Dessa forma, vocês também me ajudam para que eu possa continuar criando muito conteúdo gratuito para todos vocês. E agora sim, me despeço. Nos vemos no próximo vídeo com mais dinossauros impressionantes. Tchau!